Gente, ó, o Senado aprovou ontem uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas, independente da quantidade. E nós voltamos aqui para passar Raposo Tavares quando a gente fala disso, tá? Talvez com essa nova legislação a gente consiga resolver alguns problemas que a gente tem aqui para o Maringá também. Vamos lá, então, independente da quantidade, o texto aprovado no Senado. Vamos lá, ó, a criminalização do porte e da posse vai passar a constar no artigo 5º da Constituição e dos direitos e garantias individuais. Mas antes a proposta precisa, obviamente, passar pela Câmara dos Deputados. Essa PEC recebeu 53 votos favoráveis e 9 contrários no primeiro turno e 52 votos favoráveis e 9 contrários no segundo turno. O único partido a orientar voto contrário foi o PT. A PEC seria uma reação de parlamentares ao avanço do Supremo Tribunal Federal em um julgamento que pode descriminalizar o porte de maconha em pequena quantidade para uso pessoal. Além de criminalizar o porte e posse, a proposta também prevê inserir na Constituição que deverá haver distinção entre traficante e usuário. O usuário terá apenas alternativas à prisão para especialistas. Essa proposta não traz muitas inovações aí e repete o conteúdo já existente na Lei de Drogas, em vigor desde 2026. Agora, a PEC busca inscrever a criminalização na Constituição, o que tornaria mais fácil mudar a regra no futuro. Tornaria, na verdade, mais difícil mudar a regra no futuro. Lá, a discussão no STF está paralisada e ainda não tem data para retornar. Há divergências entre os ministros sobre quantidade, sobre quem é usuário, quem é traficante, que tanto de droga poderia cada um, mas estão falando exclusivamente de maconha nessa discussão, tá? E aqui eles estão tratando, nessa lei do Senado de ontem, nessa PEC do Senado de ontem, trata-se de drogas de uma maneira bem genérica. Quem, Rafael, começa com você. Pois é, o Legislativo tentando fazer, pelo menos responder aí algumas decisões que chegaram ao Supremo, mas as decisões que chegaram ao Supremo foi justamente por falta de legislação para definir algo concreto. Juridicamente falando, eu acredito que deveríamos ter, sim, um percentual não, mas um peso específico para você diferenciar algumas coisas, o traficante e o usuário. Eu concordo com isso. Por que eu concordo com isso? Porque a situação aqui leva cada juiz e promotor de justiça a pensar de forma diferente. Alguns promotores vão lá e denunciam uma pessoa que tem 2 gramas. 2 gramas de maconha como traficante. Outros com 10 gramas. Outros com 15. Você acha justo alguém ser? E olha que a pena é pesada para tráfico de droga. Aí você vai lá com 2 gramas, que era só para consumo, usuário, e você realmente... Mas se não tiver usuário, não tem o traficante. Tudo bem, mas aí eu concordo contigo, só que eu quero trazer aqui uma questão jurídica para dar sustentação numa segurança jurídica que o judiciário necessita, de um julgamento estabelecido para diferenciar... A regra tem que ser clara. Exatamente. Agora, a questão ideológica, lógico, para mim, droga não tinha que ser liberada nada, porte, nada, e para mim não tinha que ter diferenciação nenhuma, tinha que condenar todo mundo aqui. Mas você acha justo aquele que é usuário, que realmente precisa de tratamento, aquele que precisa de reabilitação, ser condenado como traficante? É isso que eu quero que todo mundo entenda. A segurança jurídica nos falta nesse país. Em muitos contextos, muitas decisões. E nesse aspecto também acredito que precisa conversar aí para tentar diferenciar. Fernando Tupan, o Senado está pelo menos tentando legislar. Mas Paulo Caetano vai tentar, mas não vai conseguir. Por quê? Se você assistir qualquer série de televisão aí, tanto do Brasil como do exterior, sempre tem referências a drogas e existe séries onde a droga é exaltada, mostrando o cara inventando anfetaminas e outras coisas pesadas e ficando milionário e a molecada acreditando que isso é uma coisa fácil. Parabéns aí ao Congresso. Começou uma reação e vamos ver aonde que nós vamos parar. Eu fui semana passada num bar e, Paulo Caetano, a droga virou uma coisa muito comum aqui em Curitiba e o combate é mínimo, Paulo Caetano. Vamos lá, o Edivaldo Magro. Ô, Paulo, o que o Supremo estava tentando fazer, né, o STF, era em relação a pacificar aqueles problemas que tinha, né, que em primeira e segunda instância
porque não se tinha o que era correto tráfico, o que era correto usuário. E a decisão da PEC fica da mesma forma. Tem um detalhe na PEC que é curioso, porque ela prevê que não haverá encarceramento, privação da liberdade do usuário, mas ela não estabelece esse volume. Critério Qual é o critério do que é exatamente o volume que poderia diferenciar o usuário do traficante. 10 gramas é tráfico ou é uso? Havia uma discussão lá no STF que variava de 25 gramas que até 60 gramas, né? Chegou-se a esse. Mas assim, é um volume também que não se chegou a nenhuma conclusão com relação a isso. O que precisa é avançar nessa definição, continuar as ações contra o tráfico, né? Mas o que se observa nas últimas décadas que aumentou em muito o consumo, aumentou-se em muito a produção, e desde 98, né, quando o ex-presidente Fernando Henrique participou de uma grande organização mundial de ex-presidentes, que criou uma espécie de luta, né, para tentar protocolar algumas ações contra as drogas, e esse grupo chegou à conclusão que havia já se perdido a guerra contra as drogas. Mas como é que você controla o tráfico liberando o consumo? Não se trata de uma coisa, não se trata de outra. Se trata de debater assim? as coisas. Precisa entender o que está acontecendo exatamente à luz da lei e punir. Você vai punir o quê? O cara que está com 1 grama ou o cara que está com 100 gramas? Mas você não Quem controla que é o tráfico. Se a droga ela não tem. Como é que você vai controlar isso, Divaldo? Mas a questão não é controlar, a questão é punir. Eu sei. A punição tem que ser diferenciada. Você está discutindo duas Mas situações. é porque daí abre um leque enorme. O que nós estamos falando aqui é o que a PEC está tentando fazer, o que o Senado está fazendo. Deixa ele concluir, vai. Então, é um debate, acho complicado. Vários países no mundo já adotaram algumas regras. Em todos não funcionaram, nenhum funcionou. A droga continua circulando, infelizmente, ou felizmente para alguns. Quando você fala em 1 grama, 2 gramas, o cara faz 4, 5 cigarros. 10 gramas, o cara faz 20 cigarros. Eu acho que abre a lojinha, então, sim, é uma entendeu? questão. Tipo, você vai ter como você vai aceitar? Aí a discussão é legalizar. Aí é outra coisa. Esse é o debate. Deixa o Edivaldo. Fechou? Eu fechei, Paulo. Então é um debate que está aí e que tem que ser enfrentado, seja para o Supremo, que seja pelo Regiane, parlamento. vai. Não, acho que tem que abrir, então. Realmente isso. Abre a loja, legaliza, paga imposto, faz o negócio direitinho, determina a quantidade. Eu sou contra a droga, tá? Mas eu estou seguindo aqui o fluxo do negócio. Vê lá, tipo, eu não sei quantas gramas precisa para enrolar um cigarro desse daí, mas, enfim, aí não vai ter problema nenhum. Uma grama dá um cigarrão bacana. Estaremos todos legalizados. Eu sou contra. Agora, eu queria saber de uma coisa. Liberando isso, como é que vai funcionar o SUS? O SUS também vai ter um sistema ali pronto para fazer o tratamento das pessoas que ficarem dependentes ou não quiserem mais? Como é que vai funcionar isso daí? Vai ter uma sobrecarga no sistema todo depois? Quem que vai absorver isso daí? Ué, mas o que vai mudar o consumo? Isso não vai mudar o consumo. Uma coisa que leva a outra aqui. Não vai mudar o consumo nenhum. Eu acredito que nada a ver isso aí. O critério aqui é estabelecer a diferenciação entre o usuário e o traficante e a punibilidade. É esse o debate. É esse o debate. Agora, vai entrar mais droga no país, ou deveria ser legalizado, é uma outra situação. Tá. Regiane, vai ter mais já o usuário. pensamento? É outra Só coisa. que pra mim na cabeça não entra na minha cabeça como é que você vai controlar, sendo que é o contrabando. Ângelo, vamos lá. Ângelo, aqui uma queda de braço entre as forças, né? Força legislativa que estão tentando reagir a um tipo de trabalho que o Supremo está realizando. Exato. E aí eles estão tentando quantificar. O erro começa por aí. Aí eles estão tentando quantificar. É um baseado, 2 baseados, é grama, sei lá. Pra cá. Aí eles vêm e legislam aqui, mas também não colocam a quantidade para diferenciar o usuário de traficante. Mas dizem que a pena tem que ser diferente para usuário e traficante. Como é que se diferencia isso? A PEC não prevê pena, inclusive. Isso que eu estou dizendo. Exato, é diferente. Usuário. Pena para traficante e para usuário, não. É o Brasil indo de novo na contramão do mundo. Por quê? A Constituição dos Estados Unidos, todo mundo sabe, tem 7 artigos e 22 emendas. A do Brasil, até dezembro de 2022, tinha 250 artigos e 128 emendas. Ou seja, esse é o tipo de coisa que não tem que estar na Constituição. Isso é absurdo.
E já contei essa história, enfiaram uma vez quando o PM invocou com a minha cara ali no viaduto da São Paulo, ele ameaçou botar maconha no meu... Então você tem que ter um parâmetro, isso é lógico, mas você não precisa botar qualquer coisa referente a isso na Constituição. Constituição para coisa séria, é coisa que vai reger a sua vida. Nós tivemos um caso que eu sempre lembro, falando em Beck, Camarão, essas coisas, do Festival de Águas Claras, que um senhorzinho, que era o dono da fazenda, que foi o primeiro grande evento de música do rock brasileiro, o dono da evento, no terceiro evento, que já estava, né, o pai do rapaz que promoveu o evento, ele falou, olha, falam por aí que maconha faz mal, que maconha deixa a pessoa... Quero dizer para vocês que vocês se comportaram muito bem, que se maconha fizer isso com todo mundo, eu sou a favor da sua liberação. Então não é coisa para a Constituição. Daniel Matos, Daniel, eu vou com você na seguinte linha. Tem coisa que parece que é a porta de entrada para outras situações. E pela minha vivência de jornalismo, a impressão que eu tenho é que a maconha é porta de entrada para outras drogas mais pesadas. E aí o cara vai aqui, quando você vê, você está num beco sem saída e virou um zumbi. Certo? Certo. Estamos diante de um problema de saúde pública, a Regiane tem razão. Nesse sentido. Mas a discussão que se coloca aqui é como diferenciar traficante do usuário. Eu acho que a polícia tem aparato suficiente com investigação em 2 minutos saber quem é. Porque as figuras, eu vou usar um jargão policial, é figurinha carimbada. Traficante é figurinha carimbada. Aquele ali, o aviãozinho, é figurinha. Todo mundo sabe quem é. Só não sabe quem é as autoridades. É difícil, Paulo. Não, a gente não pode só contar Maringá, mas se for por essa lei no Brasil inteiro, como que cada policial vai ter ali uma balança de precisão, aí parou, tira a grama ali do cigarrinho, pesa. Sou contrário, acho que a droga só traz o problema. Claro que agora vem-se outra discussão do cannabis. Aqui a cidade de Mandaguari vem já disponibilizando esse tipo de remédio que pode ser benéfico para a saúde. Aí sim, sou a favor. Agora, o consumo da droga, sou totalmente contrário. Acho que o Brasil ainda não está preparado para ter esse consumo, entre aspas, legalizado, visto que, se o cara consome, ele compra de alguém. E aí, podemos ter exemplo de outros países, o Rigon citou os Estados Unidos, mas se quem teve a oportunidade de ir para Amsterdã viu como que funciona lá. Pode vender, pode consumir, pode fumar no meio da rua, mas eles já estão revendo essa lei na cidade, porque é um transtorno, é uma perturbação ao sossego, aos turistas, a todos. Então, sou contrário, acredito que o Senado está fazendo sua parte. É curioso que o autor do projeto é o presidente da casa, né? Então deve ser por isso que ele acelerou o processo também, né?